Olá, boa tarde, que bom mais uma vez estar na sua companhia para você que nos acompanha na TV Vale pelo canal 27 da NET ou também no www.tvvale.net.br. Começa agora o programa Nossa Tarde, cheio de informação e coisa boa para você. Muito obrigado por permitir que eu entre na sua casa mais uma vez. E para fazer companhia comigo, Vitória Ribeiro, seja bem-vinda mais uma vez. Tudo bem, querida? Boa tarde, Mar. Boa tarde você que acompanha o programa Nossa Tarde aqui pela TV Vale. Hoje o assunto é literatura? Literatura. Vamos falar de literatura brasileira. Recentemente, o Brasil perdeu 3 de seus maiores escritores, né? Na última sexta-feira, dia 18, faleceu o João Ubaldo Ribeiro, ocupante da cadeira 34 da Academia Brasileira de Letras. No sábado, dia seguinte, dia 19, faleceu Rubem Alves, autor de mais de 160 obras. E agora, por último, anteontem, na quarta-feira, faleceu Ariano Suassuna, também membro da Academia Brasileira de Letras, ocupante da cadeira 32. A cultura do Brasil perdeu muito com a São ida grandes desses percas, escritores. né? Com certeza. São grandes peças da literatura brasileira. E para ajudar a gente a entender melhor esse universo da literatura, que é tão magnífico, né? Como é bom viajar nos livros, a gente recebe hoje um jornalista bem bacana que já esteve aqui no programa, aqui no nosso quadro Chá das 5. Eu chamo aqui o nosso entrevistado de hoje, Ivan Lerroux. Seja bem-vindo, seu Ivan, pode entrar. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa. Também, prazer. Tudo bom? Com licença. Pode se sentar, seu Ivan Lerroux. Seu Ivan, Pois não. grande perca da literatura brasileira, né? Muito grande. Eu acho assim que, principalmente um dos nomes deles, dos três, né? O Rubem Alves era, vamos dizer assim, um intelectual, um cara extremamente preparado, voltado mais para teologia, vamos dizer assim, no seu início. Ele é formado em teologia. Formado em teologia? É formado em teologia. Ele foi assim um brigador dentro do protestantismo, inclusive considerado persona não grata. Aí ele foi para os Estados Unidos, fez lá uma pós-graduação, virou mestrado, depois foi doutor nessa área de teologia. Mas ele foi psicanalista, ele foi psicólogo, ele foi professor, ele começou a mexer com muita coisa. E no final da vida dele, para vocês terem uma ideia, quando ele já tinha aposentado da cátedra, feito tudo bonitinho, ele ainda montou um restaurante em Campinas, porque ele gostava muito da tal da gastronomia, e ele queria ficar na cozinha e atendendo as pessoas. Obviamente, com um homem de cultura, não ia ser um local para as pessoas chegarem e comerem. Ele já começou a fazer assim, vamos comer, mas vamos assistir um filme aqui em primeira mão, vamos comer, vamos ver uma exposição. Ele usou o local para ser assim um celeiro de cultura, de arte, o tempo todo. Então ele é um grande intelectual do ponto de vista do conhecimento e tal. E a coisa mais importante que eu acho do Rubem Alves, no meu entendimento, é que ele lançou um livro, a uma certa época, e esse livro foi a base toda para a chamada Teologia da Libertação. Teologia da Libertação é um movimento que aconteceu dentro da Igreja Católica, no mundo, que eram contrários, aqueles padres novos, a mentalidade nova, na divisão entre o Cristo do céu ou o Cristo da terra. Porque hoje em dia, por exemplo, o pessoal da Canção Nova ainda trabalha em cima da coisa do Cristo do céu. Aquele que nós vamos orar bastante, fazer muitas orações e vamos chegar ao céu. Quando a linha da teologia da libertação sempre defendeu o contrário. Nós temos que transformar a terra num céu, trabalhamos, tudo acontece aqui mesmo, aqui nós temos que melhorar, aqui nós temos que revolucionar, melhorar a sociedade para que efetivamente a libertação aconteça. Futuramente iremos para o céu encontrar com Deus lá, segundo a teologia, mas era uma teologia pisada na terra. Cristo não era o filho do rei no sentido da mágica, mas o filho de um homem, de um rei, que veio à terra para ser um homem igual a qualquer outro homem e fazer uma revolução, se contrapor, por exemplo, à cobrança exacerbada que existia contra o povo dele, pelos romanos, aquela coisa toda. Então ele veio pregar a paz, mas ao mesmo tempo ele veio pregar a libertação do seu povo, que até hoje é subjugado lá na Palestina. Por incrível que pareça, a história é sempre interessante, hoje é o próprio povo israelita que faz o subjugo aos palestinos que moravam lá naquela região. Então a história só se inverteu.
mas a opressão continua até hoje. Então, a teologia da libertação, no meu entendimento, é o papel maior do Rubem Alves quanto escritor, porque ele desencadeou vários outros seguidores, vários outros padres, párocos, freis, que também compraram essa briga. Em Guaratinguetá tem um padre, que eu não me recordo exatamente o nome dele agora, mas acho que até o final do programa esse nome vem, e eu diria que ele também, foi a primeira vez que eu encontrei alguém da igreja atuante, Padre Peixoto, lembrei, que é um camarada ligado à teologia da libertação. Tanto que ele foi afastado da igreja, afastado de suas funções, primeiro foi mandado para a Rocinha, e agora ele voltou para fazer parte desse grupo novo que está em Aparecida, comandando Aparecida, que é um grupo muito mais libertador, muito mais conectado com o capitalismo do mundo de hoje, com as coisas todas, e que inclusive mudou um pouco essa concepção na igreja. Qual seria uma principal obra de Rubem Alves, assim, em termos de romance? Então, é esse livro que eu vou pegar minha colinha aqui rápida. Ficar à vontade. É o livro que ele fala exatamente sobre teologia da libertação. Que ele mostra que... Tem um nome parecido, eu vou achar aqui. Eu tenho uma colinha eu anotei aqui uma crônica dele, Aproveita e vai falando que eu vou achar, que eu já te digo já. Tem uma crônica que, segundo o site da Folha de São Paulo, é uma das mais lidas de Rubem Alves. As Contas de Vidro e o Fio de Nylon. Também tem uma biografia aqui, Gandhi, A Magia dos Gestos Poéticos. Muito bacana. Você está quase chegando, mas ainda não é nenhum desses não. Não é nenhum desses não. Eu vou achar assim, que eu fiz uma colinha muito boa, muito grande, e ela ainda não mostrou onde está. Mas eu vou achar e vou te dizer. Bom, ele é natural aqui de Boa Esperança, aqui do sul de Minas, é pertinho da gente, é vizinho nosso e tudo mais. É de perto, né? Não é de longe. Já está aqui, ó. Entre as publicações de destaque, chama-se Da Esperança, Teologia da Esperança Humana. Teologia da Esperança Humana, que criou a base da teologia da libertação. Eu acho essa obra mais importante do ponto de vista de fazer mexer com que é uma entidade como a igreja, que é secular. Exatamente. Entendeu? E na sua preferência, quais são os grandes nomes da literatura brasileira que você pode citar pra gente? Eu vou ser sincero para você. Para mim, morreu o maior de todos deles vivo, que é o Ariano Suassuna. Porque o Ariano Suassuna, primeira coisa, ele é um nordestino, né? Ele é de João Pessoa, que antigamente tinha um outro nome, Santa qualquer coisa, era o nome da cidade, mudou para João Pessoa em função de um ex-governador de lá que foi assassinado, um caso de crime passional, né? E aí mudaram para o nome de João Pessoa. Mas ele nasceu na cidade, ele era filho do governador, então ele já nasceu dentro do palácio. Então ele não era um homenzinho simples, humilde. Acontece que ele já fazia parte, né, da roda dos reis. Acontece que eles saíram cedo de lá, o pai dele teve por motivos políticos e tudo mais, teve que sair de lá, ele voltou para a roça e foi morar na roça com a família, uma fazenda Cauã, chamada, todo mundo conhece lá no Nordeste. Foi morar lá e tal, e ele se identificou demais a vida inteira com o nordestino, com o caboclo nordestino, vamos dizer assim. E ele conseguiu trazer para a sua literatura, para a sua vida toda, essa preocupação. Aí chega em 1955, mais ou menos, ele já havia escrito algumas coisas, já tinha sido formado em Direito. O pai dele foi assassinado também por crime político, o pai dele também foi assassinado. Tá? E ele trabalhou muitos anos até na banca de advogado, mas ele não aguentou. Ele acabou largando isso para escolher a questão da profissão de ser escritor e teatrólogo, porque ele começou a escrever autos, as peças voltadas, né, para o teatro. Até porque no Nordeste tem muita cantoria, tem muita coisa herdada dos colonizadores anteriores, dos negros também, dos europeus que vieram para cá, os holandeses, os portugueses e tal. E o Nordeste ficou uma grande família, vamos dizer assim, de cultos e de ritos e tudo mais. E ele, absorvendo tudo isso, quando ele chegou na Academia Brasileira de Letras, no discurso dele, ele falou o seguinte: olha, eu fico muito feliz de receber o meu fardão, vindo da pessoa que veio, mas quem construiu o meu fardão, porque quem costura o fardão são, assim, renomados alfaiates, renomadas costureiras. Ele levou para fazer o fardão dele lá para as costureiras, para a costureira que faz as costuras populares do Nordeste. Escolheu uma lá e fez, porque
na Academia de Letras, Brasileira de Letras, funciona assim. Quando você é escolhida, você é natural, por exemplo, de São Paulo. Então, o governador do estado, o governo do estado é que paga, custeia o teu fardão, que não custa muito barato fazer. Mas ele mesmo assim, o governo de lá, custeou, ele foi atrás de uma costureira que fez o fardão dele e tal. E ele usava, no dia a dia, as chamadas alpercatas, né? Que a gente depois futuramente virou uma fábrica chamada Alpargatas e assim por diante, que eram sapatilhas que a gente usava antigamente. Elas eram de corda por baixo e de pano por cima. Isso era muito usado, inclusive até hoje é usado no Nordeste lá. E ele usava isso como roupa normal dele do dia a dia. Aí quando ele assumiu o fardão, ele disse, eu vou andar de fardão, vou usar o fardão, porque é o ritual daqui. Eu sou um homem de cumprir rituais. Quando eu era advogado, eu usava terno, ia no júri de terno. E aí ele começou a usar o fardão. Mas ele tinha uma preferência maior na vida dele, além dessa questão, desse amor demasiado até pelo Nordeste, pelas coisas do Nordeste. Ele criou o Teatro do Estudante, depois tinha o Teatro do Nordeste, junto inclusive com Emílio Borba, que é um grande compositor da música brasileira. Ele criou junto esse tipo de teatro, e ele assumiu uma cadeira em duas faculdades diferentes, até na Universidade de Recife, que foi a cidade onde ele mais viveu, onde ele mais ficou entrosado. Ele não quis vir para o Nordeste, para o Sul. Ele teve uma oportunidade, não quis, ficou no Nordeste sempre a vida toda. E lá ele foi professor de estética. Ele gostava demais de arte, durante muitos anos se aposentou, inclusive, como professor de estética. Então eu acho que a obra dele, por falar tão de perto de todo um povo nordestino que tem no Brasil, que é muito forte, eu acho que é a obra principal. E principalmente o Alto da Compadecida, que é a duplazinha dele lá. São dois personagens que saem rodando pelo mundo, Chicó e tal, ficam rodando pelo mundo, falando sobre a paixão de Cristo, né? Fazendo aquela paródia toda da paixão de Cristo, que tem muito a ver com a religiosidade do povo brasileiro, que é um povo cristão, tudo isso. Então eu acho que, para mim, o mais importante escritor brasileiro e teatrólogo também, morreu recentemente. Aliás, sobre ele, o Sábato Magaldi, que hoje está na Academia de Letras, que é considerado o maior crítico de teatro vivo, cara que há muitos anos escreveu para o Estadão, para a Folha de São Paulo. Ele foi casado com a Marilena Ansaldi, que era a primeira bailarina do Corpo de Baile Municipal, dirigia o Municipal Corpo de Baile, foi uma grande bailarina que eu tive o prazer de conhecer, e ela foi coreógrafa de um dos espetáculos que nós fizemos há muitos anos atrás em São Paulo, tempo que fazíamos teatro, e ele foi casado com ela, o Sábio Magaldi, e ele tem uma cultura muito vasta, muito grande. E ele é um cara que tem, assim, um estudo muito forte sobre a obra de Ariano Suassuna. Se você não leu, por acaso, Sábato Magaldi, leia, porque tem uma obra muito interessante sobre o Ariano Suassuna, que eu acho que é a expressão maior. E as obras também, uma das obras do Suassuna, né, O Alto da Compadecida, que é um livro, é uma peça teatral. Sim. Que foi passada para o cinema. Foi para o cinema. E teve várias adaptações. E para a Rede Globo também. Exatamente. Que conseguiu popularizar aquilo lá. O Nordeste é muito aquilo. É muito colorido, é muito bonito, é muito aquilo. É muito aquilo que mostra no filme. Né? E principalmente a expressão de vida que eu acho interessante do Ariano Suassuna. A gente tem fotos do filme, eu vou pedir para colocar enquanto a gente está conversando. Sim, a expressão de vida que eu acho interessante do Suassuna é que ele sempre foi aquele homem simples do Nordeste. Ele sempre teve uma voz tranquila, uma fala leve, uma fala agradável, um carinho pelas pessoas. Ele nunca se vestiu, ele nasceu dentro do palácio. Ele podia ter uma postura de rei, mas ele era rei das boas relações, rei da simplicidade, nunca rei de um título qualquer. Então o título para ele era alguma coisa a mais. Tá? A gente vê aí a foto dos personagens, o Chicó e o João Grilo. Isso. Né? O Alto da Compadecida. Que é feito por talvez um dos dois maiores atores vivos no Brasil hoje, né? Eles são fantásticos os atores. Matheus Nascergalli e Selton Mello, né? Além de que agora virou diretor de TV e de teatro. Né? Olha lá, a Fernanda Montenegro, que é tida aí pelos intelectuais como atualmente a maior artista viva, atriz viva. Eu considero a mulher do Valmor, né, anterior a ela, a maior que apareceu na história do Brasil. Mas hoje em dia ela é
aos seus 80 anos, ainda em cena, é a maior, Fernanda Montenegro. E é uma obra que até hoje ela faz muito sucesso, né? Sim, eu já vi várias adaptações do Auto da Compadecida, como o Alto da Barca do Inferno. Barca do Inferno. Você tem uma ideia, a peça já foi interpretada para o esloveno, para o norueguês. A Noruega acabou de vencer essa semana agora o melhor índice de qualidade de vida, o IDH, é da Noruega. E a peça já foi passada lá, foi vertida para o norueguês e foi encenada lá, porque é muito interessante. Então eu acho, dos três, eu acho o mais relevante, o mais importante. A perda me dói mais, o Ariano Suassuna. Sou mais identificado com os valores do Ariano Suassuna. Porque eu acho o seguinte, a intelectualidade, o conhecimento, ele veio para se transformar cada vez mais simples, cada vez mais humano. Ele veio para humanizar a sociedade. Ele não veio para te deixar mais bonito, mais esteticamente melhor, ou pensar que você galgou um degrau a mais, consequentemente você começa a olhar as pessoas mais de cima para baixo. Pelo contrário, ele traz docilidade na vida, ele traz simplicidade, a transparência. E isso, a obra dele e a vida dele, ele sempre foi muito parecido com os seus personagens, percebe? Ele era tão grande, ele, pessoa, quanto os personagens que ele criou. E tem escritor que não. Tem escritor que escreve, por exemplo, Gilberto Braga, que tem os personagens fantásticos, na Rede Globo mostra, mas ele é um sujeito extremamente tímido, que quase não sai do seu apartamento, fica sempre fechado, ele tem uma vida reclusa, entendeu? Então é diferente. E ele não, ele fazia questão de estar à frente dos movimentos. E você acha que hoje, na literatura brasileira, existem nomes de autores tão fortes quanto foi Graciliano Ramos, Machado de Assis, Clarice Lispector? Olha, você puxou um negócio legal, tá vendo? Eu tenho uma colinha boa aqui que fala uma coisa interessante. Olha só. Quem não entrou para a Academia Brasileira de Letras? Graciliano Ramos, Augusto dos Anjos, Érico Veríssimo, toda a história do Sul que ele descreveu maravilhosamente. Cecília Meirelles, né? Primeira mulher nossa aí, fantástica. Carlos Drummond de Andrade, Lima Barreto, Mário Quintana também, lá, poeta lá do Sul. Oswald de Andrade, que é para mim o mais político de todos os teatrólogos brasileiros. Existe uma peça do Oswald de Andrade chamada O Homem e o Cavalo, que foi proibida desde 1930, por aí, mais ou menos. Até hoje não foi encenada no Brasil. Até hoje não foi totalmente liberta da censura. Ela foi retalhada e não tem ainda uma censura. Eu acho que ela nem cabe mais nos dias de hoje, porque ela interpretava um momento histórico da ascensão do bolchevismo, da ascensão da burguesia soviética e tal. Ela nem... Para se passar nos tempos de hoje, você não vai ter muito noção. Já tem gente já preparada, que viveu aquilo, conhece a história daquele momento, para poder entender. Ela está difícil de entendimento hoje. Mas é uma peça que até hoje foi proibida, e toda a vida foi proibida. Ele foi um cara extremamente perseguido, o Oswald de Andrade, e até hoje não está o seu nome lá. Mais um que não está, para fechar, Sérgio Buarque de Holanda, que é que tem aí, ajudou muito a construir toda uma cultura, ajudou inclusive o irmão dele, o Aurélio Buarque de Holanda, a construir aquele patrimônio que é o dicionário dele e tal. Então o Sérgio é o pai do Chico Buarque de Holanda. Né? Também não é um homem que chegou ainda dentro disso. Então você me pergunta se nós temos escritores hoje, né, que estão na Academia de Letras, e que se eles têm o porte de um Graciliano Ramos, algum desses. Eu vou só citar alguns que tem aqui para a gente fazer essa comparação. E fica aí para você que está nos assistindo para tirar as suas conclusões. Veja bem, nós temos Carlos Heitor Coni, que escreve na Folha de São Paulo, tem alguns livros. Ele alegou que ele foi perseguido na ditadura, inclusive recebe uma pensão bem gordinha para continuar o final da vida dele por conta da perseguição da ditadura. Nós temos o Celso Laffer, que é um intelectual, tudo isso, mas que não é um homem voltado para a literatura em si. Ele foi diplomata há muitos anos e tal. Nós temos Eduardo Portela, que esse foi ministro da Cultura. Qual governo? Do governo do militar, do governo da ditadura militar. Ditadura. Um dos irmãos dele, Portela, o senador Portela, era um líder do governo, mais baixinho, tudo parecia muito o ex-presidente Castelo Branco. Sim.
e era um homem de fala pausada e tal. Eduardo Portela, numa época, ele mandou o Ministério da Cultura. Então ele é um intelectual que está lá, mas eu não consigo imaginá-lo próximo a Graciliano Ramos, que é um sujeito que escreveu dentro do cárcere, foi preso, foi político, perdia, apanhava, saía de novo, era candidato de novo, ganhava a eleição. Quer dizer, um homem que viveu o dia a dia, diferente daqueles que ficaram na academia. Você tem, por exemplo, também, outro na academia, o próprio Fernando Henrique Cardoso, que tem uma contribuição sociológica muito grande para isso. Foi presidente da República, escreveu bons livros. Eu, por exemplo, na minha adolescência, minha período adulto, eu li muito Fernando Henrique Cardoso. Ele teve ótimos livros falando sobre isso. Mas depois ele chegou no poder e disse, esqueçam tudo que eu escrevi. Então, difícil, né? A coisa... Mas está lá, continua lá dentro. Nós tínhamos até então Ivan Junqueira, que era temos o Ivo Pitangui, que é o exemplo máximo no Brasil de um cirurgião plástico, né, que conheceu as grandes atrizes do mundo inteiro. Tem uma ilha que leva o pessoal para lá. Brigitte Bardot foi lá conhecer a ilha dele. As grandes atrizes norte-americanas vieram lá. Ele namorou algumas do passado. Então, é um bom galã, um bom vivão, um ótimo médico. Eleva o nome do Brasil, mas não está à altura de um Graciliano Ramos. Nós tínhamos o João Baldo Ribeiro, que morreu. Nós temos o Dr. José Sarney, né, que é o que já está aposentando, inclusive, da carreira política, para ceder espaço para a família continuar na política, que também os marimbondos dele não ficaram assim, pelo menos não me picaram. Acho que o antídoto que eu usei foi bom, não me senti mordido pelos marimbondos. Temos o Marco Maciel, que é um ex-vice-presidente do Brasil também, do governo militar. Por sinal, tem ótimas relações com o Frei Hans aqui de Guará. Foi ele que ajudou a trazer uma estrutura boa que existe hoje aqui em Guará, na Fazenda da Esperança. Então ele tem um mérito, a cidade nós somos gratos a ele, mas não considero ele um grande escritor. Merval Pereira, nós estamos vendo quase todo dia na Globo News, vai lá e dá os seus comentários e tal. É um cara de extrema direita, no meu entendimento. Murilo Melo Filho, já é um senhor, que escrevia no tempo de uma revista chamada Gazeta, Manchete. No tempo houve o Manchete, o grupo Adolfo Bloch, teve uma época que dominou o mercado com essa revista, depois teve até uma coisa, ele escreve. Tem uma escritora que eu gosto muito, que é Nélida Pinhon, que já foi presidente da Academia de Letras, essa eu acho que tem um nível de qualidade muito boa. Tem um cara que eu também gosto muito, que está lá, que não é escritor, é cineasta, chama Nelson Pereira dos Santos. E eu considero um cara fantástico. Ele fez um filme aqui em Paraty, chamado Asilo Muito Louco, na década de 60, 70, que era o alienista do Machado de Assis. Então, uma cidade, né, que tem um manicômio, e sai de um manicômio um camarada que toma conta da cidade e coloca o prefeito e todo mundo na cadeia. Ele fica o rei da cidade. E ele filmou em Paraty isso. Então, ele tem aí uma filmografia muito grande. É o Nelson Pereira dos Santos. Como cineasta, eu acho ele fantástico. Como escritor, não conheço a obra dele para poder dizer que ele é muito bom. Tem um que todo mundo gosta, e o brasileiro gosta, mas tem um lado da intelectualidade que odia, para brincar um pouco, na linguagem de hoje, que é o Paulo Coelho. Paulo está lá, no mundo inteiro gosta dele, mas tem um tipo de gente que gosta daquele tipo de livro, né? Tem Sábado Magaldi, que eu considero bastante inteligente, intelectual, mas é um crítico, a obra dele está voltada à crítica, não ao romance ou coisas que valham. E tem o Sérgio Paulo Rouanet, que eu não sei nem se está vivo ainda, mas acho que está, que é o cara que criou essa lei Rouanet, que hoje todo mundo vai buscar um recurso no judicial através dessa lei que ele criou. Então são esses os homens que estão lá hoje. E eu pergunto para vocês, tem alguém aí que nem essa de Queiroz, que nem Graciliano, Queiroz é português, tem algum... como o Cris da Cunha, os Sertões, que tem que era um camarada fantástico e tal, eu não considero que hoje nós tenhamos. Nós temos bons exemplos que já até faleceram. O Caio Fernando, que eu cheguei a conhecer pessoalmente, era um rapaz que escrevia muito bem, tudo isso, mas já não está entre a gente hoje. Então, eu considero que nós não temos nomes à altura do diabo. Imagine Machado de Assis, um cara que não saiu do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, Engenho Novo, Engenho de Dentro, um bairro, periferia carioca, foi o censor do Brasil, e escreveu sobre todos os países do mundo, várias coisas acontecendo no mundo inteiro, sem ter saído de casa. Quer dizer, a imaginação dele era tão grande, o estudo dele era tão grande, para ele conseguir descrever cenas da Grécia, por exemplo. Entendeu? Eu prefiro muito mais, e aconselho a todos,
Pegue o aviãozinho, o naviozinho, vão para a Grécia. Não fica querendo imaginar, não, porque a imaginação é legal e tal, mas tem muita coisa que eles jogam de graça para a gente. Vai conhecer em loco, que não tem experiência mais rica, investimento melhor do que viajar. A gente vai para um rápido intervalo, a gente dá uma pausa aqui na nossa entrevista, a gente volta já já com mais literatura brasileira para você, não sai daí.